Atravessamos o Atlântico, hora de conversar com o Felipe Killing, que tem tantos bons assuntos hoje que a gente não vai nem demorar. A repercussão e as homenagens ao professor decapitado. Bons assuntos significa, né, do valor jornalístico, não que sejam assuntos bacanas. Professor decapitado por extremistas na França. Conta aí, Killing, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. A polícia prendeu 11 pessoas que possam estar ligadas a esse crime brutal. Os pais, o avô e até o irmão menor de idade do jovem, apontado pela polícia como o autor do crime, estão detidos preventivamente. A França deve expulsar 231 radicais islâmicos, pessoas que estão na chamada lista S das forças de segurança. O Ministério do Interior também pediu às autoridades que examinem com mais cuidado os processos de asilo no país. Existe também uma maior atenção ao financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas. Terroristas podem sacar dinheiro sem deixar nenhum vestígio. E essas são algumas respostas do governo após esse assassinato brutal de um professor na última sexta-feira. Samuel Paty foi decapitado por um extremista russo de 18 anos, de origem chechena, porque mostrou charges de Maomé para alunos durante um debate sobre liberdade de expressão. E esse terrorista estava na França há 6 anos como refugiado. Nas redes sociais, o professor Samuel começou a ser atacado por radicais que alegavam que o que ele fez foi um desrespeito ao Islã, e o pai de uma estudante chegou a lançar apelos online por uma mobilização. Aí o extremista foi atrás do professor e o decapitou a poucos metros da escola. A polícia o perseguiu e matou o criminoso logo depois. E milhares de pessoas foram às ruas das principais cidades da França nesse final de semana, em memória ao docente morto e também pela defesa da liberdade de expressão. E alguns manifestantes carregavam cartazes com a frase "Eu sou o professor", ecoando, o slogan "Eu sou Charlie", que foi o lema dos protestos contra a chacina executada por terroristas islâmicos na redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, em 2015. E no Twitter, o primeiro-ministro francês, o Jean Castex, escreveu: "Vocês não nos assustam, nós não estamos com medo, vocês não irão nos dividir, nós somos a França." E nesta quarta-feira, mais homenagens estão marcadas por todo o país. Deixa eu propor um segundo assunto aqui. Esse segundo assunto, eu quero ouvir a opinião da bancada e do Killing também a respeito dele. A justiça alemã nega a cidadania a um homem que se recusou a apertar a mão de uma mulher. Por quê, Killing? Bom, um médico sírio, ele aplicou para naturalização em 2012. Aí ele passou nas provas com a mais alta nota possível. E aí ele foi negado a cidadania após ele se recusar a cumprimentar uma mulher, alegando motivos religiosos. E aí a justiça do país afirmou que se alguém se recusa a apertar a mão de uma mulher por conta da concepção fundamentalista de culturas e valores, está rejeitando a integração do estilo de vida alemão. Que tal? Que tal? Quero ouvir a opinião da bancada. Não, eu estava acompanhando esse caso e aí queria ouvir um pouco mais do Killing, porque... Todo mundo um passando a batata quente pro outro, né? Não, mas é um pouco Mas é um caso isso. difícil mesmo. É claro que, assim, pela igualdade, né, de gênero, é uma coisa que a gente nem deveria discutir, mas a gente acaba tendo que discutir. Como assim, né? Um homem não pode apertar a mão de uma mulher. Mas aí você entra em outra seara, que é a da cultura. E da liberdade religiosa, né, Carla? Exatamente, liberdade religiosa. Porque quando a gente falava do uso de burca, por exemplo, na Europa, essa foi uma discussão também que rendeu demais, só que aí você entra numa terceira seara, que é a da segurança, né? As pessoas totalmente cobertas, sem o rosto à mostra, isso pode dificultar a identificação. Esse caso, que é do ato de apertar ou não a mão de uma pessoa, aí já é um pouco diferente, olha, né? Quando a gente vai para Dubai, por exemplo, Emirados Árabes, nós abrimos mão de algumas liberdades para nos adaptarmos ao país que estamos visitando. É assim que funciona. O homem não usa bermuda, a mulher tem que usar um lenço na cabeça, não pode mostrar determinadas partes do corpo, e a gente faz isso de bom grado para se adaptar àquela cultura, porque o mesmo não valeria aqui no mundo ocidental. Uhum. Mas podemos argumentar que o mundo ocidental é conhecido pela tolerância. E isso nos diferencia de fundamentalistas. Aqui existe tolerância a outras culturas, a outras religiões. Nós não precisamos ser tão, digamos, firmes e inflexíveis
no que concerne a nossa maneira de enxergar o mundo e a quanto o visitante tem de se adaptar a ele. É muito complicado. É muito complicado. Eu, sinceramente, não consigo aqui bater o punho na mesa e dizer eu acho isso, porque tem tantas variáveis nessa situação, mas, em geral, eu aprecio que a pessoa se adapte ao país e não o país se adapte à pessoa. Não, sem dúvida nenhuma, né? Agora, tem uma questão aí que é importante. Apertar a mão de uma mulher não é lei na Alemanha, né? Não há um desrespeito à lei. Acima de tudo, o que é lei na Alemanha é liberdade. Liberdade, aliás, respeito à liberdade religiosa. Então, é muito, muito delicado. Esse caso é importante porque ele cria uma jurisprudência para próximos, né? Então, por isso que a gente está falando dele aqui. Killing, sobraram 20 segundos para você. Se vira aí. Eita! Bom, eu fiz um processo de naturalização aqui no Reino Unido e eu tive que seguir várias coisas, né? Numa prova, falar como é que funciona a cultura, fazer prova em inglês. Então, existe esse processo em que você tem que mostrar que você quer se integrar à cultura local. Inclusive, eles perguntam se eu tenho amigos britânicos, né, para saber se eu estou integrado aqui. Eu acho que é uma situação muito complicada, mas esse processo de naturalização que eu fiz, por exemplo, exige que a pessoa esteja integrada aos valores do país. É uma situação muito complexa, mas pela minha experiência aqui, eu vejo que o governo pede que a pessoa abrace bem as normas do país onde está. No caso, aperte a mão. O Killing, eu gostaria de ficar mais 5 minutos com você, mas se a gente demorar mais um pouquinho, o pessoal da Band News FM vai dar 5 chiliques contra a gente. Então, um beijo para você. Dessa piada. Que os 5 dias da semana sejam ótimos para você. Até. Combinado, valeu, tchau, tchau.